Olá! Hoje a gente vai falar sobre chupeta, usar ou não usar. Hum? Essa dúvida é comum, recorrente e toda hora a gente pega pais e mães com dúvidas, principalmente de bebês recém-nascidos, se vão usar chupeta, se não vão usar chupeta no bebê. Bom, esse vídeo aqui, usando esses dois modelinhos, que eu vou colocar na sequência, eu postei já tem mais ou menos um ano no meu Instagram e foi impressionante a repercussão que ele teve. Realmente foi um vídeo que viralizou, onde lá eu só escrevi na legenda o seguinte: resultado do uso indiscriminado e prolongado da chupeta. Então, tiro a chupeta e mostro aqui pra vocês, como vocês estão vendo no vídeo. O que acontece? Criança que faz uso de chupeta, de bicos artificiais, ela suga a chupeta de uma maneira incorreta. E aí, a chupeta, ela vai ficar fazendo uma pressão contra o céu da boca. E se a gente comparar, o céu da boca, ele vai ficando de um jeito bem afundado, que a gente fala ogival, tá? Tá dando pra ver aqui. Além disso, dá pra ver que essa distância aqui, de esquerda pra direita do bebê, da criança, ela vai ficando mais estreita do que deveria ser. Então, significa o quê? Que a gente tem uma atresia, um crescimento menor aqui da maxila. Isso vai levar a uma série de problemas. Então, como a gente pode ver aqui no modelinho, uma mordida aberta na frente, a criança vira respiradora bucal, ela tem deglutição atípica, os dentes posteriores, muitas vezes, como a maxila, que é o osso de cima, não cresce, ela cruza a mordida posterior. Então, a criança vai ter que fazer uso de aparelho. Ah, mas eu chupei chupeta, meu primo chupou chupeta por muito tempo e nunca precisou usar aparelho. Então eu escuto isso direto, principalmente por causa do vídeo. O que acontece é o seguinte: existe sim um padrão ósseo que realmente é muito difícil da gente alterar, sabe? É muito difícil da gente deformar. Então vai fazer uso da chupeta e dificilmente vai deformar. Só que a gente não sabe isso no bebê pequenininho. Então para que a gente vai pagar para ver, né? Quando a gente faz uso de chupeta, um uso prolongado e indiscriminado, que foi esse o meu alerta no vídeo, a gente acaba deformando o rosto do bebê, o rosto da criança. E isso sim vai trazer uma série de prejuízos e não é só na boca. Como eu falei para vocês, a mordida vai ficar aberta, a língua vai projetar de uma maneira errada, então a criança faz uma deglutição atípica. Então isso prejudica na alimentação, na digestão, no funcionamento do intestino. Isso vai ser corrigido com fono. Não é só colocar o aparelho e vai consertar, tá? E vai corrigir esse problema. Então, o que a gente fala? Ah, mas você só vai falar que não pode usar chupeta. Se eu pudesse, eu falaria para todo mundo, não use chupeta. A gente consegue sobreviver sem. Mas é o que eu falo para os pais, eu não tô lá com vocês no dia a dia, na madrugada. Então, o que a gente tem que fazer é tentar orientar o que a gente pode minimizar de dano usando a chupeta. Primeiro ponto, o tipo da chupeta. Não existe chupeta ortodôntica. Essa história de falar que tem bico ortodôntico. Não, porque todos eles são diferentes do bico do seio materno e eles vão deformar o osso, tá? Então, o que a gente fala? Primeira escolha. Eu vou deixar uma foto agora aqui pra vocês. Como vocês puderam ver, essa mamadeira que eu coloquei, que é de uma marca que se chama Man, ela tem essa altura aqui, deixa eu dar foco, um pouquinho mais encurtada, mais achatada. Então, ela promete deformar menos. Então, na hora que o bebê tá com essa chupeta na boca, o bebê vai estar fazendo menos, ou a criança, né? A chupeta dentro da boca vai ocupar um espaço menor, então vai deformar menos o osso. Mas claro que tudo vai depender do uso. Tem bebês, por exemplo, ou crianças que gostam de usar ainda a chupeta invertida. Outra coisa que a gente pede, para que a chupeta não seja uma chupeta sem argolinha. Por quê? Vocês vão amarrar paninho, vocês vão amarrar aqueles prendedores e deixar aqui do lado, então a chupeta cai, a criança já pega e começa a chupar direto. Bebê tá dormindo, tem chupeta espalhada pelo berço inteiro. Então, esse tipo de uso é o que eu chamo de uso recorrente e indiscriminado, tá? E prolongado da chupeta. Então, o que a gente preconiza? Vai fazer uso da chupeta? Ok. Vamos tentar achar essa chupeta que tenha essa distância um pouquinho mais curta para ela ocupar um espaço um pouco menor dentro da boca do bebê.
Além disso, vamos oferecer a chupeta somente nos momentos assim, para pegar no sono, no momento de conforto, por exemplo, o bebê tomou uma vacina, a criança tomou uma vacina, ou a mãe tá saindo agora, tá começando a trabalhar, tá começando a fazer um distanciamento do seu filho. Então, nesse momento que o bebê tá precisando de um conforto, só um pouco. Depois que o bebê acalmou ou que o bebê dormiu, a criança tira da boca da criança e não deixa isso para ela ficar o tempo inteiro fazendo uso, tá? E não é legal a gente ficar vendo criança andando, correndo por aí, acordada, brincando com a chupeta na boca. Isso realmente vai fazer mal, isso vai deformar. Eu falo que isso aqui faz uma fisioterapia, mas uma fisioterapia errada, porque ela vai ficar forçando o osso e vai usar os músculos da língua de uma maneira toda errada e isso vai deformar toda a boquinha do bebê. Então, vou mostrar aqui de novo para vocês. Então como a gente fala para usar? Então, tenta procurar essas chupetas que não tenham argola para não ficar prendendo, tá bom? Então, chupeta sem argola, a menorzinha possível. Uma dica que eu dou para os pais, como eu pego bebês recém-nascidos, eu falo o seguinte, tenta não crescer a chupeta com o bebê. Se a gente for na loja, na farmácia, a gente vai ver que tem numeração de chupeta. Então, por meses, de 2 a 4, de 4 a 6, enfim, as chupetas elas vão crescendo. Isso também não é legal, tá? Mas aí o bebê não vai conseguir sugar se a chupeta for pequena e ele tiver com uma boca maior. Essa é a ideia. Porque daí ele já começa a perder o interesse. Começa a não dar certo de formar o vácuo na hora de fazer a sucção da chupeta, que é um hábito que a gente chama de hábito de sucção não nutritivo. E aí a criança vai vai perdendo o interesse pela chupeta. Então, isso é válido. Outro conselho que eu costumo dar para os pais é o seguinte: a gente ouve muito assim, mas se eu ficar com a chupeta até 2 anos, eu tiro depois dos 2 anos. Tem vários vídeos, entrevistas e coisas minhas aí mostrando que eu penso diferente. Eu acho assim, a partir dos 2 anos, com 2 anos, a criança, e quem tem filho aqui sabe, com 2 anos a criança ela já tem muita personalidade. O que ela quer vestir, o que ela não quer, o que ela quer fazer, o que ela não quer. Então ela já tem vontade, ela já tem personalidade. Se nesse momento a gente faz a retirada desse amuleto, porque isso aqui vira um amuleto para a criança. Se a gente faz a retirada desse amuleto, a criança vai sofrer muito. Geralmente nessa época tá fazendo desfraude, tá chegando um irmãozinho na família. Então tem muita coisa acontecendo para a criança e às vezes emocionalmente ela não vai conseguir lidar com tudo isso, mais a retirada desse amuleto que ela tem. Então, o que eu falo para os pais, tira a chupeta antes de 1 aninho de idade, assim, no máximo até um aninho de vida do bebê. E some com a chupeta. Aí vai ficar uns 2, 3 dias sem chupar a chupeta, enfim. Retirada da chupeta é assunto é um assunto longo, é um assunto extenso. Tem muitas formas de tentar fazer a retirada da chupeta. Até 1 aninho é um pouco mais fácil. Se quiser tirar antes, melhor ainda. E um alerta: chupeta faz confusão de bico. Então, se você, mãe, tá querendo fazer aleitamento materno, não coloca a chupeta na boca do bebê. A grande maioria dos bebês recusa a chupeta logo de cara, tá? Então, você tenta colocar a chupeta, o bebê não pega. Principalmente os que estão fazendo aleitamento. Os bebês que estão sob aleitamento materno, eles expulsam, eles cospem mesmo. Mas se a gente ficar forçando, uma hora eles vão aprender a pegar a chupeta. E aí eles vão gostar mais de ficar na chupeta do que de ficar sugando o seio da mãe. Então, se você tem vontade de manter o aleitamento, como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, então aleitamento materno exclusivo, desde que seja possível até os 6 meses de vida do bebê. E se puder manter até os 2 anos de idade, ou algumas mães mantêm até mais tempo, se você tem essa vontade, não deixa o bebê com a chupeta. E esquece isso, principalmente no começo de vida do bebê, que o bebê tem que aprender a sugar o leite materno. É difícil, ele faz um esforço, o bebê sai suado, ele cansa de mamar. Mas se a gente vai facilitando a vida, o bebê vai perdendo interesse pelo seio materno. Então, realmente, há confusão de bico, isso é comprovado cientificamente, e os bebês fazem um desmame precoce quando eles estão fazendo uso da chupeta. Ficou com dúvida? Escreve aqui pra gente, chama a gente nas redes sociais, eu e a Aline, a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, com suas amigas, em grupos de gestantes, tá bom? E obrigada por mais uma vez acompanharem a gente. Até a próxima!